Nosso objetivo, nós já falamos, é inserir você dentro do contexto teológico, é apresentar a você uma visão panorâmica do que é a teologia, as diversas áreas que compõem a teologia. Então, dentro do nosso plano de ensino, nós veremos o nosso conteúdo que está programado, né, para abordarmos essa disciplina. Veremos o que é teologia, divisão da teologia, necessidade da teologia, fundamentos para estudos teológicos, pressupostos à teologia, tarefas da teologia, desenvolvimento histórico da teologia, isso é importante. Nós vamos ter um panorama histórico da teologia. Ainda veremos fontes da teologia, quais são as fontes de estudo, as fontes que nós utilizaremos para o fazer teológico. E principais doutrinas cristãs, e além disso, um assunto que é muito importante, que é teologia e devoção. Porque teologia não é apenas não é uma ciência meramente secular, ela tem um aspecto dogmático, ela tem um aspecto espiritual. Nós veremos isso também. Então, veja bem, eu quero indicar a você aqui algumas obras. Eu tenho algumas aqui comigo. Deixa eu pegar aqui. Tem algumas aqui comigo também. E tenho aqui essas primeiras aqui que estou apresentando. A primeira obra que nós estamos apresentando aqui, ó, é a Introdução à Teologia, do Stanley Graham. Essa obra é uma obra extraordinária, porque eu acredito que dentro das obras de introdução à teologia, essa obra ela merece um destaque justamente porque ela é abrangente. Nessa obra você vai aprender história da teologia, teologia sistemática, as principais doutrinas, princípios de exegese, teologia bíblica. Então ela é uma obra muito abrangente e, claro, uma linguagem simples de se entender, mas apesar de não ser uma obra tão volumosa, mas em vários momentos os escritores aprofundam detalhes importantes. Então, é uma obra que você deve ter, você deve ler. Está aí também Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, de Wayne-Gruden. E Wayne-Gruden dispensa comentários, certo? Ele não tem só essa obra, tem várias outras, mas essa é uma obra em que Wayne-Gruden ele nos introduz as principais, apresenta as principais doutrinas da sistemática. Ainda devo indicar a você uma introdução à teologia e também teologia sistemática pentecostal, com vários escritores pentecostais, teólogos pentecostais brasileiros, você que é pentecostal, mas você também que não é e quer ver qual é a abordagem que teólogos pentecostais fazem das principais doutrinas da fé cristã. Nessa teologia você terá as principais doutrinas da fé cristã aí escritas por teólogos brasileiros. Pois bem, eu tenho aqui ainda em minhas mãos, estou falando de obras para nos introduzirem no universo da teologia. Eu tenho aqui em minhas mãos Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, deixa eu ver aqui, do Stanley Orton. Então é extraordinário esse livro, porque esse livro ele tem um teor acadêmico. O Stanley Orton, ele não escreve sozinho, ele é o editor. Então aqui você tem uma série de escritores, cada um abordando uma doutrina, certo? E eles escrevem, alguns escrevem até mesmo em formato de artigo acadêmico. Muito interessante, uma obra simples, de fácil entendimento, certo? Que vai trazer a você também as principais doutrinas e a perspectiva pentecostal. Mas
Alice T. McGrath está aqui comigo. Também eu tenho essa obra, já li ela e não foi só uma vez. Muito boa. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Acredito que seja mais completa e dentre os livros de introdução à teologia, para mim, esse livro, essa obra é aquela que é mais acadêmica. Então, você que quer um texto mais bruto mesmo, mais acadêmico, com citações, com referências bibliográficas, porque ele cita várias, e um certo aprofundamento, você terá aqui nessa obra algo que irá lhe atender e irá lhe inserir no universo do academicismo, né? ou melhor, da academia, da teologia feita dentro da academia. Ainda interessante, né? Tem a parte filosófica, e é um livro que aborda diversas questões da atualidade, como a pós-modernidade, por exemplo, está aqui, pós-modernidade. Ele vai abordar as principais tendências teológicas, questões sobre feminismo também estão aqui. Ele vai trazer uma abordagem muito interessante. Pluralismo. Vale a pena adquiri-la, viu? Da Shed Publicações. É claro, querido, existem outras obras, existem outros livros, mas esses são aqueles que eu considero assim dos mais importantes e que você os tenha em sua biblioteca. Pois bem, dando continuidade ao nosso assunto, vamos de fato dar início aqui à nossa disciplina de introdução à teologia. Eu trouxe a você aqui uma frase de um teólogo, Libânio. Ele diz: todo saber tem seu mistério e no mistério deve ser iniciado. O saber teológico trata do mistério dos mistérios, Deus. Então, veja que interessante a abordagem aqui do Libânio. O Libânio é um grande teólogo e o Libânio ele começa com um aspecto de devoção, de entendimento que teologia é de fato um solo sagrado. E ele diz: todo saber, quer seja filosófico, quer seja científico, ele começa no mistério. É no mistério que se inicia. Todo saber, ele parte de algo que precisa ser revelado, de uma dúvida profunda, de uma percácia para descobrir o que é o ser ou determinado ser. Daí surge a pesquisa, o envolvimento, as hipóteses. Porém, o saber teológico ele é diferente, porque o saber teológico, como diz Libânio, o saber teológico ele trata do mistério dos mistérios, Deus. Então veja bem, Libânio, além dessa afirmação, Libânio diz o seguinte: Libânio diz que a teologia difere das outras ciências por ser envolvida por um halo sagrado. Então, se isso se faz, ela torna-se, ou melhor, se a teologia não for envolvida por um halo sagrado, a teologia vai se tornar secularizada. Tornando-se secularizada, a teologia passa a assinar o seu próprio tratado de óbito. O que estamos dizendo? O que Libânio está dizendo? É que quando você está estudando teologia, você está no terreno sagrado. Lembre-se de Êxodo capítulo 3, quando Moisés estava no Horebe, passando pelo Horebe, e pastoreando os rebanhos, o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés viu algo que o chamou a atenção,
que foi uma sarça. A sarça tinha fogo, mas ela não queimava. Foi isso que chamou a atenção. Então Moisés vai se aproximando e ele ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés. Ele responde: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe diz: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, veja bem, quando nós estamos fazendo teologia, nós estamos lidando com um ser santo, estudando um ser santo. Então, teologia deve ser feita com piedade, com devoção e com humildade. Nós devemos, de fato, tirar as sandálias, cobrir o rosto, como fez Moisés ante a grandeza da majestade de Deus. Nós devemos ter a atitude dos serafins, cobrir o rosto, cobrir os pés, como um ato de reverência. E, claro, ali Moisés fez literalmente. Nós aqui o faremos como um ato do nosso coração de respeito e de zelo pela glória, pela majestade divina. A teologia, o estudo da teologia não é para me engrandecer, não é para me promover. Nós fazemos teologia com amor e com coração para a glória de Deus. Então fica aqui essa palavra inicial e a partir de agora você está pisando em solo sagrado. Solo sagrado. Então tire as sandálias. Façamos isso. Mas vamos adiante. Então a primeira questão que nós colocamos aqui no nosso conteúdo programático é: o que é teologia? Veja bem, querida, essa pergunta, ela parece uma pergunta muito simples. Mas a primeira coisa que a gente coloca aqui, primeira coisa que nós colocamos aqui, é que há uma definição etimológica de teologia. O termo teologia é formado pela combinação, está bem aí, é formado pela combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa razão, discurso, linha de raciocínio. Stanley Graham, ele diz o seguinte, que a gente entende a partir do sentido etimológico da palavra, que a teologia significa raciocinar sobre Deus, pensamento acerca de Deus, ou um pensamento de Deus. Essa definição é a definição teológica. Porém, nós devemos entender que uma simples definição, ou melhor, etimológica, não é capaz de contemplar todo o contexto conceitual em torno da teologia. Então, definir teologia não é uma tarefa tão simples o quanto se pareça. Veja bem, é interessante nós observarmos o seguinte, que no cristianismo o uso do termo teologia, ele percorreu alguns períodos históricos. A palavra teologia provavelmente tem origem na Grécia Antiga, séculos 5 e 4 a.C., né, utilizada, por exemplo, por Platão. Platão utilizou o termo teologia para falar de divindades. Não é o uso cristão, não é o uso que nós fazemos. Mas veja bem, o uso do termo teologia no cristianismo é encontrado em Clemente de Alexandria no final do século II, aí no segundo ponto do nosso slide, fazendo uma contraposição entre a teologia e a mitologia pagã. Você sabe muito bem que a mitologia grega, ela esteve em voga por muitos anos. Então, Clemente de Alexandria, para fazer uma distinção entre
próprio Deus, o estudo de Deus, o pensar acerca do Deus verdadeiro, distinguindo-o da mitologia pagã, ele então utilizou o termo teologia. Vamos adiante. Ainda sobre o uso do termo teologia, o uso de teologia designando uma compreensão correta das Escrituras parece ter sido incorporado à linguagem cristã nos séculos 4 e 5. A partir da publicação da Teologia Cristiana, obra de Pedro Abelardo, e está aqui uma foto dele, de Pedro Abelardo, né? Está aqui uma foto de Pedro Abelardo, está ele aí. A partir da publicação de Teologia Cristiana, obra de Pedro Abelardo, o termo passou a designar um corpo de doutrina. Um corpo de doutrina. Muito bem. Agora surgem as questões. Nós vimos aí o uso histórico do termo, mas surgem aí algumas questões, e nós colocamos duas aí. É possível ter Deus como objeto de estudo? É possível ter Deus? Alguns estudiosos dirão o seguinte, que não. Deus é impossível o termo como objeto de estudo, porque eles dirão que como é que você vai pegar Deus para dissecá-lo, para observá-lo, se ele é um ser eterno e poderoso. Então, para eles, não há possibilidade de estudarmos a Deus, é uma loucura. Mas nós não estudamos Deus nas categorias do método científico tradicional ou nas categorias da ciência moderna. Claro, quando você estuda o ser de Deus, você terá sim sistematização de conceitos e pesquisas, levantamento de dados também. Mas eu quero dizer a você que nós estudamos o ser de Deus a partir da fé, do texto sagrado, a Bíblia Sagrada, de outros textos que têm cunho histórico, até mesmo livros apócrifos são utilizados no estudo acerca de Deus, utilizando-se também a razão, a experiência religiosa também pode ser utilizada. Claro que para nós que somos cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra máxima, né? A nossa regra de fé e prática. E entendemos que toda a ciência, para ser verdadeira, ela concordará com o que está na Escritura. Entende? Essa ideia que alguns dizem, não, a ciência confirma a Bíblia. A ciência não confirma a Bíblia. Porque um conceito pertinente à Escritura, por ser um livro inspirado por Deus, é de que a Bíblia tem autoridade por si mesma. Ela não precisa de confirmação e de um respaldo externo, porque por si própria ela tem autoridade por ser a palavra do próprio Deus. Então toda a ciência verdadeira concordará com o registro bíblico, quer seja do ponto de vista histórico, quer seja do ponto de vista geográfico, quer seja do ponto de vista arqueológico ou de qualquer outra linha de pesquisa. Nesse sentido, nós estamos dizendo que as ciências, as demais ciências, não são importantes para o estudo teológico? Elas são importantes. Por exemplo, a geografia, a arqueologia são de grande importância para a reconstrução dos contextos em que se dão as narrativas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, elas são importantes para o levantamento de dados, para a defesa da fé, para uma compreensão do texto. Porém, se nós não as tivéssemos, a Bíblia permaneceria sendo a palavra de Deus, inspirada, inerrante, tendo autoridade.
e autoridade interna. Autoridade interna. Então, veja bem, uma segunda pergunta aí. É possível uma definição equilibrada e abrangente da teologia? Existe uma questão nesse estudo, porque muitas definições da teologia acabam priorizando uma determinada área do conhecimento teológico. Uma definição que, por exemplo, tende a ser unicamente da teologia bíblica. Uma outra definição que tende a ser unicamente da teologia sistemática. Nós vamos ver essas áreas. Mas uma definição que penda para um ramo da teologia não será uma definição abrangente. Daí a pergunta, é possível nós termos uma definição equilibrada e abrangente da teologia? Eis a pergunta. Pois bem, querido, nós